Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais um problema muito interessante de óptica geométrica do vestibular do ITA, do ano de 2023, com ingresso em 2024, prova objetiva da primeira fase. No caso, faremos a questão de número 2. Agora, façamos a atenta leitura do enunciado. Uma fonte luminosa está presa ao teto de um recinto fechado a uma altura h do solo, conforme mostra a figura. No recinto, há um objeto de altura h, sendo que esse h ele é menor do que o h maior sobre 2, né, a altura da parede sobre 2, a uma distância 2a de uma das paredes. A lâmpada desprende-se iniciando um movimento de queda livre e atinge o solo a uma distância 3a da parede. Considere que o efeito de reflexão da luz nas paredes é desprezível e que a fonte de luz é pontual. Assinale a alternativa que apresenta a expressão correta do módulo da velocidade da sombra a partir do instante em que esta começa a ser projetada sobre a parede. Então, para que nós consigamos resolver esse exercício, nós precisaremos de dois conceitos importantes. No caso, trabalho e energia, para que a gente determinar a velocidade, e semelhança de triângulos, né? Tanto é que o nome da disciplina é óptica geométrica. Então a gente vai explorar a geometria plana aí através de semelhança de triângulos. Bom, então vamos lá começar a nossa solução. O primeiro passo da nossa solução é descobrir a altura com que a sombra se iniciará. Veja que nessa altura h completa aqui não tem sombra projetada. Então, a sombra ela vai começar a ser projetada depois que essa lâmpada caiu uma distância que eu estou chamando aqui, que eu estou batizando ela de y. Então, o primeiro passo é a gente descobrir essa distância y que ela caiu, para que a gente consiga determinar a velocidade dessa lâmpada nesse instante, utilizando o conceito de trabalho e energia. Então, vamos lá. E como é que a gente faz isso? Semelhança de triângulos simples. Então, nós temos aqui uma altura h, a lâmpada vai cair de uma altura y, e aí sim a sombra vai começar a ser projetada, enquanto a lâmpada vai descer, a sombra vai subir, né? Então, vamos lá. Veja só, se aqui eu tenho h, então nesse trecho aqui eu também tenho o h. Muito bem. Só que todo esse trecho aqui, ele mede quanto? Olha, o h maior, né? A altura da parede, menos a queda, né? Y. Bom, então quanto é que mede esse pequeno trecho aqui, né? Esse pequeno trecho aqui, ele vai medir, ó, h menos y menos o hzinho. Então, a gente tem esse segmento aí. E aí a gente já consegue fazer uma semelhança, né? Porque a gente tem duas retas horizontais paralelas, sendo definidas pela mesma transversal, no caso aqui, o mesmo ângulo de inclinação alfa e alfa. Então, a gente pode dizer o seguinte, qual que é a semelhança aceita aqui no caso? H está para 2A, então, H está para 2A, assim como esse segmento aqui, que mede isso, né? H menos Y menos Hzinho está para A. Então, veja que a gente pode simplificar aqui o A com A. E a gente isola agora o valor de Y, né, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. Hzinho é igual a 2 vezes tudo isso, né? Então, vai ficar 2Hzão menos 2Y menos 2H. Então, a gente quer isolar o valor de Y. Então, vou jogar o valor de Y para lá e o Hzinho para cá. Então, vamos lá. 2Y é igual a 2Hzão menos 3Hzinho. Então, o nosso valor de Y é simplesmente, dividindo todo mundo por 2, né? 2H dividido por 2, H. 3Hzinho dividido por 2, 3 meios, né? Então, menos 3 meios de Hzinho. Então, esse aí é o valor da altura que a lâmpada cai para que a sombra comece a ser projetada na parede. Então, essa é a altura que a lâmpada tem que cair para que a sombra comece a ser projetada. Feito isso, a gente pode agora calcular a velocidade nesse instante, utilizando os princípios de trabalho e energia.
Então, aqui só uma dica que eu posso dar para vocês, que é utilizar o princípio do trabalho total, só que isso aqui, de fato, não é uma ideia minha. Esses conceitos eu consegui aprender no estudo do livro Fundamentos de Mecânica, volume 2, do professor Renato Brito, né, que é um professor de física formado no ITA Engenharia Eletrônica. Então, é um livro fundamental para você que estuda para as escolas militares, principalmente com ênfase no IME-ITA, né? Então, vamos lá, utilizando esse princípio do trabalho total. Qual que é a única força atuante aí, né? A força peso. E podemos considerar o campo gravitacional constante. Então, o trabalho vai ser simplesmente a força vezes a distância. E o que diz o princípio do trabalho total? O trabalho total ele é responsável pela variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética do final menos a energia cinética do início. Bom, então tá. Quem que é a força? A força peso. Então vai ficar mg vezes a distância. A distância é y, é a distância que ela caiu. mgy é igual à energia cinética do final. Então vai ficar m vezes a velocidade da lâmpada ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética do início. Veja, ela partiu do repouso, então aqui é zero. A gente pode simplesmente aqui, ó, cancelar o m com m, e agora fica fácil, né? É só isolar o valor de VL. Então vamos lá, vai ficar 2GY é igual a VL ao quadrado. Então, o nosso valor de VL é simplesmente a raiz quadrada de 2GY. Tá, só que a gente descobriu no quadro anterior quanto é que vale esse Y, né? Então, nosso VL é igual a raiz quadrada de 2G vezes o valor de Y. Quanto é que é o valor de Y? H menos 3 meios de Hzinho. Então, H menos 3 meios de Hzinho. Tá aí, ó, o nosso valor de VL, né, a velocidade da lâmpada naquele instante. Tá, aí o exercício acabou? Não, porque ele pede o módulo da velocidade da sombra no instante que ela começa a ser projetada. Portanto, agora a gente vai precisar encontrar uma relação entre as duas velocidades, a velocidade da lâmpada e a velocidade da sombra. E qual que é o elo, né? É o tempo. Por quê? O tempo decorrido entre a sombra descer, a sombra subir e a lâmpada cair é o mesmo, né? Porque o movimento ele é simultâneo. Então, enquanto a lâmpada está caindo, a sombra está fazendo esse movimento de subida simultaneamente. Então, o elo de ligação é o tempo. Então, se nós descobrirmos uma relação entre espaço percorrido de lâmpada e sombra, a gente consegue uma relação direta entre as velocidades. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque ele pede a velocidade no instante. Portanto, a gente não vai tratar o espaço como algo, sei lá, 3 metros, 5 metros. A gente vai trazer a ideia de infinitesimal, porque a gente quer a velocidade instantânea. Então, para isso, como nosso terceiro passo, nós vamos encontrar uma relação entre a velocidade da lâmpada e a de sua sombra. Só que aí, mais uma vez, a gente faz essa consideração, porque ela é importante, nós utilizaremos o conceito de infinitesimal, porque a gente quer a velocidade no instante. Então, vou pegar uma distância dx que a lâmpada vai cair, que ela tende a zero, né? Então, ela é uma distância muito, muito, muito pequena, que ela é praticamente zero, porque a gente está pegando, mais uma vez, a velocidade no instante. E qual que vai ser a ferramenta? Meus amigos, semelhança de triângulos, novamente, provando que é uma questão simples, tá? São conceitos que a gente consegue utilizando ferramentas e instrumentos muito simples. Bom, então veja só. Muito bem, entendido isso, a gente só uma correção aqui, que aqui é o mesmo ponto, tá? Porque o desenho não ficou perfeitamente. O que a gente pode explorar agora? A semelhança de triângulo.
E quais são os triângulos semelhantes aqui nessa situação? Veja só, o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Daí a gente conclui o seguinte: o segmento DE está para o seu lado 2A, assim como o segmento CB está para o lado 3A. E aí a gente faz essa simples semelhança aqui e garante tudo que a gente precisa para concluir o nosso exercício. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que 3DE é igual a 2CB. Muito bem. Então, o que a gente precisa agora? Descobrir quem que é o DE e quem que é o CB. Vamos começar pelo DE, que é mais intuitivo. Veja, aqui a gente tem aquela estaca que mede a altura H'zinho. E aí, a gente subiu, a sombra subiu uma altura dx'. Portanto, quanto que é o segmento DE? O segmento DE vai ser H menos dx'. Então, vai ficar 3 que multiplica H'zinho menos dx'. Muito bem. Olha, aqui tudo media H menos Y, né? Esse segmento todo aqui, ó. Eu vou destacar aqui, ó. Daqui até aqui, ó, a gente tem que medir H menos Y. Só que aí eu vou ter H menos Y menos dx menos dx', que aí sobra o segmento CB. Então, isso aqui, ó, é igual a 2 vezes H menos Y menos dx menos dx'. Resolvendo essa simples equação, a gente vai encontrar a relação entre os espaços e, portanto, nós vamos conseguir determinar a relação entre as velocidades. Muito bem, então vamos prosseguir com essa conta aí. Uma próxima página. A equação que nós encontramos é que 3 vezes H' menos dx' é igual a 2 vezes H' menos y menos dx menos dx'. Muito bem, então vamos lá fazer essa conta aí. 3H' menos 3dx' é igual a 2 vezes H, 2H. Menos y, veja, lembra quem que é o y, menos 2y, menos 2 vezes. O y, lá da nossa primeira página, olha, ele é H menos 3 meios de H'zinho. Então, vamos lá. Menos 2 vezes H menos 3 meios de H'zinho. Ok. Menos 2dx menos 2dx'. Feito isso, a gente já tem tudo, né? Então, vamos lá. 3H'zinho menos 3dx' é igual a 2H menos 2H, cancela. Então, nós temos ali, ó, menos 2 vezes 3 meios de H'zinho, 3H'zinho. Beleza, menos 2dx', menos 2dx, né? Menos 2dx, menos 2dx'. Muito bem. 3H com 3H tem dos dois lados da equação, a gente pode simplificar. O que a gente descobriu, meus amigos? Veja só, vamos passar o dx' para lá, positivo. Menos dx' é igual a 2 vezes dx, a menos 2dx. Opa, olha só que legal. Dx'
é igual a 2dx. Perfeito? Portanto, o espaço percorrido pela sombra é 2 vezes o espaço percorrido pela lâmpada. O que isso quer dizer? A velocidade da sombra é o dobro da velocidade da lâmpada. Então, a velocidade da sombra é 2 vezes a velocidade da lâmpada. Já descobrimos a velocidade da lâmpada, basta substituirmos. Então, o Vs vai ser 2 vezes a velocidade da sombra, que é 2G raiz de H menos 3 meios de Hzinho. O que nos dá o gabarito letra D. Espero ter ajudado os senhores nesse brilhante problema de física do ITA, né? Na primeira fase do ano passado, com ingresso em 2024. Então, vamos aqui marcar o nosso gabarito. Ó. Olha, letra D. 2 vezes raiz de 2G, H menos 3 meios de Hzinho. Então, tá aí, ó, o gabarito letra D gravado. Então, mais uma vez, trabalho energia, semelhança de triângulos, a indicação do livro Fundamentos de Mecânica, do professor Renato Brito, né? Para descobrirmos a velocidade naquele instante. Utilizamos aí um pouquinho de conceito de infinitesimal para a gente não perder em questões de generalização. A gente está querendo a velocidade no instante, certo? E depois foi só semelhança de triângulos e descobrimos muito facilmente a nossa resposta. Mais uma vez, espero ter ajudado os senhores e até uma próxima oportunidade.